Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Energisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a sua compreensão. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Maurício Botelho, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação. Maurício, por favor, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 25 da Energisa. Participo comigo hoje aqui nessa teleconferência o CEO Ricardo Botelho, os vice-presidentes, alguns diretores e o nosso time de relações com investidores. Eu peço que vocês observem os avisos legais no início da apresentação, antes de qualquer tomada de decisão de investimentos. Passando para o próximo slide, dando início à nossa apresentação, vamos aos destaques do período, que foi marcado por avanços relevantes em diversos segmentos. No consolidado, o EBITDA ajustado recorrente cresceu 17%, totalizou 2 bilhões, com destaque para a distribuição de energia elétrica, que apresentou um crescimento de 14% nesse mesmo indicador, mas tivemos boa evolução em várias linhas de negócios, conforme vamos ver a seguir. Seguindo aqui com a nossa disciplina gestão de custos operacionais, o PMSO consolidado cresceu apenas 2,8% no trimestre, e um crescimento quase zero, quando considerado aqui em 9 meses de 25. O lucro líquido recorrente consolidado representou uma queda de 13,6%, aqui influenciado pela maior despesa financeira aqui do período. Passando aqui para os destaques da distribuição de energia elétrica, o EBITDA ajustado recorrente evoluiu 14% no trimestre, foi beneficiado aqui pelo crescimento de 2% no mercado, sob uma base já alta do ano passado. Lembrando aqui que no terceiro trimestre de 24, nós registramos o maior consumo para esse trimestre em 11 anos. Em termos de PMSO, apesar do crescimento de 7,9% no trimestre, observa aqui que no acumulado de 9 meses seguimos com a mesma disciplina financeira, com um crescimento de 4,3%, ou seja, abaixo aqui da inflação pelo IPCA.
Outro ponto para destacar no segmento de distribuição de energia elétrica foi o registro do menor nível de perdas elétricas e o consistente desempenho dos indicadores gerais individuais de qualidade. Seguindo aqui no destaque, no segmento de transmissão de energia elétrica, segue apresentando expansão de margem de EBITDA regulatório, em função da redução de 26% que nós tivemos aqui no PMSO no trimestre. No segmento de gás natural, tivemos importantes evoluções, com destaque aqui para a S-Gás e as distribuidoras da Norgás, crescimento de 26% e 28%, respectivamente. Na S-Gás, a ampliação de volumes distribuídos e a revisão tarifária, que ocorreu em agosto, contribuíram para um bom desempenho aqui no trimestre. Entre as distribuidoras investidas da Norgás, a Copergás foi destaque com excelente recuperação de EBITDA e lucro líquido em relação ao trimestre do ano passado. Na divisão de geração distribuída da Reenergiza, entregamos aqui um ótimo desempenho operacional e financeiro nesse trimestre, que continua aqui em processo de recuperação contínua de vendas, queda de churn e inadimplência. Exercitamos aqui uma austera gestão de PMSO, reduziu aqui 33,4%, o EBITDA totalizou 43,2 milhões no trimestre e representou um crescimento de 24,3%. O próximo slide. Os resultados econômicos financeiros refletem aqui a consistência na execução e na qualidade do portfólio de ativos, mesmo aqui no cenário aqui macroeconômico bem desafiador. E estão apresentando uma boa resiliência, né? Só com um comentário adicional aqui, ao longo dos últimos 5 e 10 anos, a taxa de crescimento composto do EBITDA foi de 15,2% ao ano e 17,7% ao ano, respectivamente, nos 10 anos. No lucro líquido, apesar de cenários de juros desafiadores em diversos momentos, entregamos um crescimento nos últimos 5 anos de 23,5% ao ano e nos últimos 10 anos de 31,3%. Sob o destaque aqui do trimestre, da controladora, o lucro líquido totalizou 438 milhões no trimestre e 1,5 bilhão no acumulado de 9 meses. Os esforços estão sendo feitos para a recuperação da rentabilidade através de medidas mais eficientes de custos, melhoria da receita, sem prejudicar aqui a excelência das nossas entregas. Nós vamos comentar mais adiante sobre essa redução de custo e alongamento do perfil de dívida. Passando para o próximo slide, vamos falar aqui sobre os investimentos consolidados. Em 9 meses estão 0,1% abaixo do que nós realizamos em 9 meses de 24, em função principalmente da entrada em operação dos projetos em construção no segmento de transmissão e do menor expansão aqui do parque de geração distribuída. No segmento de distribuição de gás, a S-Gás apresentou um crescimento expressivo, foram 39,1% nos investimentos em 9 meses, com destaque para a alocação na expansão de rede e ampliação do número de clientes. Bem, o próximo slide, vamos falar aqui sobre o endividamento. O trimestre aqui foi marcado com diversas captações de instrumentos, totalizou 7,6 bilhões de reais, com custo médio de 103% do CDI. Realizamos aqui uma operação de exchange offer de debêntures, tivemos adesão aqui de 84% nesse exchange, e correspondeu aqui um volume de 3,2 bilhões, e resultou aqui um alongamento de 5 anos nas dívidas que foram objeto dessa transação. Também liquidamos, na data de hoje, mais uma emissão de debênture incentivada, no valor de 1,77 bilhão, para reforço de caixa de algumas distribuidoras aqui do grupo. O indicador de alavancagem segue estável em 3,2 vezes na dívida líquida por EBITDA ajustado, por 3 trimestres consecutivos, e o perfil da dívida estável aí, com custo de 98,3% do CDI. Seguimos aqui comprometido com a gestão
financeira prudente e eficiente. Estamos aqui aproveitando as oportunidades, as janelas de mercado, para adequar o perfil de dívida e a estrutura de capital da companhia. Vamos aqui destacar agora um pouco sobre a distribuição de energia elétrica. Ele apresentou resultados aqui robustos, com destaques para o controle de custo e a evolução dos indicadores de operacionais, conforme já antecipamos no início dessa conferência, né? O foco permanente aqui em trazer correta alocação de capital tem trazido aqui resultados aqui consistentes aqui para os nossos clientes, que se beneficiam aqui dos investimentos e da melhoria da qualidade. Conforme também já mencionado, registramos nesse trimestre o menor nível histórico de perdas totais na atual configuração dos ativos, com 7 das 9 distribuidoras operando abaixo aqui do limite regulatório. Ao mesmo tempo que ampliamos a taxa de arrecadação consolidada em 12 meses, que atingiu 97,16%, o melhor resultado histórico para o terceiro trimestre. Ou seja, nós estamos aqui mantendo a excelência do binômio perdas e recebíveis, apesar desse cenário econômico nacional bem desafiador. Nós temos aqui adotado métodos analíticos e avançados, IA também. Estamos avançando aqui em diversas fronteiras de recuperação de receitas. Quanto aos indicadores de qualidade, como o DEC/FEC, nós seguimos aqui dentro dos limites regulatórios, com algumas distribuidoras superando seus próprios recordes históricos, né? E tanto aqui nos indicadores gerais, como nos indicadores individuais dos conjuntos elétricos, e que passa a ser acompanhado aqui com maior atenção pela companhia. Em termos de consumo de energia elétrica, o consumo surpreendeu no trimestre, apesar de temperaturas mais amenas quando comparado com o ano anterior, com 40% dos dias acima da média, contra 65% que ocorreu no terceiro trimestre de 24. Observamos crescimentos no segmento comercial, industrial, com destaque aqui para o Centro-Oeste e Sudeste, e no Nordeste, com forte crescimento no mercado imobiliário na Paraíba e Sergipe, que tem aqui expandido bem acima da média do Brasil. Em termos de consumo, as regiões que operamos seguem crescendo acima da média nacional, 2,3% no trimestre e 0,8% no acumulado de 9 meses. Apesar aqui dessa inserção grande que está ocorrendo no país aqui de geração distribuída. Bem, vou falar de transmissão. A margem de EBITDA regulatória atingiu 83,2%, foi influenciada aqui pela redução de 25,6% no PMSO. Destaco também a autorização de reforços pelo regulador, isso gerou uma RAP adicional de 8 milhões. E em termos dos projetos que estão em construção, nós seguimos aqui comprometidos com a entrega antecipada desses projetos. Indo aqui para a Energisa, o Mercado Livre, o faturamento cresceu 46,3%, impulsionado aqui pela prospecção de novos clientes. Apesar disso, os resultados de spread, marcação, mercado de operações de trade direcional dos anos anteriores vêm prejudicando aqui os resultados da divisão, mas com eliminação gradual da disposição, esses efeitos tendem a ser eliminados. No segmento de geração distribuída, estamos realizando um turnaround após um período bem negativo de vendas e resultados em 2024. Os resultados vêm melhorando a cada trimestre, o churn reduziu 3 pontos percentuais, as vendas aumentaram 60% no comparativo entre trimestres, e como consequência, apresentamos aqui a evolução de 24% no EBITDA, que chegou a 43 milhões no trimestre. No segmento de serviço valor agregado, a redução de PMSO produziu uma recuperação do lucro líquido e a carteira de vendas para os próximos trimestres também se vem recuperando. Com novos projetos de expansão, nossos clientes aqui industriais, comerciais, com serviços especializados da Energisa e que estão cada vez sendo valorizados. Indo aqui agora para o segmento de gás, a ES Gás segue produzindo aqui resultados bem positivos. Tivemos 26,3% de crescimento do EBITDA,
17% de crescimento na margem bruta no trimestre. Os investimentos seguem intensos, mais de 30% quando comparado com o ano passado. E contribuíram aqui para o resultado os volumes distribuídos que ampliaram 14% e o número de clientes cresceu 8,5%. E também destacando que nós passamos aqui pelo primeiro ciclo de revisão tarifária, após a privatização da companhia. Nas distribuidoras de gás da Norgás, o cenário também é semelhante, margem bruta com crescimento de 21,6%, totalizou aqui 143,5 milhões no trimestre, e o EBITDA de 85 milhões. O resultado da equivalência patrimonial na energia foi aqui de 25,4 milhões no trimestre. Esses resultados vêm reforçando aqui o potencial de crescimento do segmento de gás natural e começando a ver aqui os primeiros resultados da implantação das boas práticas de gestão e regulatória também e operacional da Energisa, que ratificam aqui o acerto da alocação de capital nesse segmento. Próximo slide. Bem, vamos comentar um pouquinho aqui do que nós anunciamos agora no dia 3 de novembro, foi uma transação em que adquirimos 52% da Lurean, que atua aqui no tratamento de serviço e comercialização de adubo orgânico. Essa planta está estrategicamente localizada próxima a diversas indústrias geradoras de resíduos orgânicos e agroindustriais, produtores agrícolas que se demandam de adubos e fertilizantes e grandes indústrias consumidoras aqui de gás natural. Nós pretendemos modernizar, ampliar a unidade de tratamento de resíduos e a produção de biofertilizantes e construir a nossa segunda usina de produção de biometano de porte semelhante à GRIC, que opera lá em Santa Catarina. Essa transação acelera a nossa estratégia da companhia no segmento de biometano e reforça o nosso posicionamento como provedora de soluções energéticas completas de baixa emissão para atender a demanda dos nossos clientes. Bem, finalizo aqui os principais destaques do trimestre e passo à sessão de perguntas e respostas. Por favor, operadora. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam as perguntas ao vivo. A primeira pergunta é do Raul Kavensky, analista da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é referente à nota técnica que a ANEEL publicou ontem sobre a compulsoriedade, praticamente, né, de investidores de alto consumo da distribuidora irem para a tarifa branca, onde você passa a ter o consumo ponto e fora ponto. Entender como é que a Reenergisa está posicionada para, eventualmente, né, essa mudança, dado que isso pode acelerar bastante uma agenda de peak shaving e de soluções de geração atrás do medidor, né, para esse tipo de consumidor, e se isso é uma vertical que tem relevância e, eventualmente, como a Energisa, como distribuidora, consegue alavancar a estratégia e inteligência para tentar penetrar esse mercado, né, dado que pode ser, tem um potencial alto de rentabilidade. E a segunda é sobre o debate de Sudene, né, no final o tema acabou não avançando na 1304, mas a gente teve, né, declarações públicas
de alguns políticos falando que eventualmente isso voltaria via projeto de lei. Como é que a companhia está enxergando esse debate evoluindo em Brasília aí nos próximos meses, enfim, um pouco do overview da companhia. Obrigado. Tá bom, Raul. Eu vou dividir então a resposta aqui. A primeira eu vou passar para o Guilherme Perdigão, nosso presidente aqui da unidade da Reenergiza, e a segunda eu vou passar para o Fernando Maia. Tá? Bom, tá me escutando bem? Raul, obrigado aí pela pergunta. Em relação à questão do peak shave, né, time shift, a gente está posicionado, por enquanto, a gente está focado na tarifa 4 verde. Estamos aqui detalhando aí um plano de atuação nesse segmento, somente nas distribuidoras do Norte e Nordeste, né, onde você tem uma diferença maior ali na tarifa ponta e fora ponta. Agora, a tarifa branca, como você falou, é muito recente, né, está ainda em consulta pública, então a gente está digerindo, vamos dizer assim, essa nova realidade para poder, eventualmente, adaptar o nosso plano de atuação. Bom, Raul, complementando aqui ainda sobre a tarifa branca, é uma medida que a ANEEL está pensando em tomar ainda, tendo em vista a realidade atual de ter um excesso de energia. E a tarifa branca, quando foi implantada lá atrás como opção, ela não funcionou muito bem. Agora, sendo obrigatório, ela pode sim gerar um sinal econômico para que os consumidores possam usufruir de uma energia mais barata quando há um excedente de energia, o que beneficiaria todo o sistema, e pagariam mais caro nas horas de ponta. Aliás, nós já estamos fazendo testes também com sandbox tarifário, a Energisa já está bastante avançada nisso, para implantar esse tipo de tarifação. Com relação à segunda pergunta, Sudene, foi mais uma tentativa, parece que partiu da ANEEL, de capturar esse benefício, e as distribuidoras insistem que isso seria um desvirtuamento do benefício fiscal. Ele foi criado para incentivar investimentos nas regiões Norte e Nordeste. Se você faz a captura, isso há um desincentivo, ou seja, a distribuidora ficaria sem o benefício e ainda com uma restrição do uso dessa reserva Sudene. Então, isso funcionaria como um desincentivo, o que pode ser pior para os consumidores. Então, assim, mesmo que isso volte como projeto de lei, o debate vai ser ainda bastante longo e não acredito que isso venha a ser implementado. Tá ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. A próxima pergunta é do Daniel Travitsky, analista do Safra. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Daniel, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu também tenho duas perguntas aqui, tá? A primeira é sobre a aquisição da L'Oréal, aqui está intensificando, né, a entrada da empresa aqui no segmento de produção de biometano. E para entender, se vocês esperam aqui seguir expandindo nesse segmento, se vocês enxergam alguma integração desse business com o business de distribuição de gás
em algum momento, essa primeira pergunta. A segunda pergunta ainda é sobre a medida provisória 1304. Queria entender a interpretação da companhia sobre 2 aspectos, né. Primeiro, sobre aqui o potencial, ressarcimento aqui da questão do curtailment através dos encargos de ISS, né, que foi proposta. E a segunda, como que a empresa interpretou e como vocês, viram aqui a tentativa, né, de implementação de uma tarifa para novos projetos de geração distribuída ali, que acabou saindo do texto, mas como que vocês, interpretaram essa tentativa? Obrigado. Bem, Daniel, eu vou dividir aqui, o Ricardo responde a primeira, depois continua com o Fernando Marques. Bom dia, Daniel. Obrigado aí pela sua pergunta. De fato, esse é o segundo investimento que nós fazemos no segmento de biometano, que mostra que nós temos um interesse em continuar expandindo essa atividade. Só para dar alguns parâmetros, primeiramente, nós estamos na região sul, próximos às áreas produtivas, que tem muito resíduo, né? Permite a gente poder acessar esse resíduo para a produção, para o tratamento e a produção de biofertilizante e de biometano. Então, a nossa estratégia ela também procura criar aqui clusters regionais, onde a sinergia possa ser trabalhada entre as duas plantas. Essa segunda planta está Essa segunda planta está localizada em Carambeí, próximo a Ponta Grossa, que tem uma localização estratégica bastante interessante, porque ali tem muitas agroindústrias, muitos produtores agrícolas, que também demandam fertilizante, e também grandes consumidores de gás natural que estão interessados na descarbonização das suas operações. Ela está situada a menos de 4 quilômetros da rede de distribuição, então vai se facilitar essa integração logística, e o tamanho da planta em termos de produção de biometano será de 28 mil metros cúbicos por dia, muito semelhante à nossa primeira planta em Santa Catarina, que nós iremos atingir 25 mil metros cúbicos por dia. Então, eu acho que isso representa um marco importante para a consolidação da nossa atuação do setor de gás natural renovável e também para a consolidação desse modelo de negócio. Vamos aplicar lá todas as experiências aprendidas no primeiro caso. E com relação à sua pergunta também sobre como é que isso integra com a questão da distribuição, no momento, essas duas plantas estão formando um cluster. Nada impede, se vamos avaliar também, de desenvolver projetos em áreas onde nós temos a distribuição. Não necessariamente essa é a nossa intenção. Nós estamos atrás de lugares onde a gente pode replicar o nosso modelo, em que haja disponibilidade de resíduos, mercado consumidor para fertilizante e também mercado para o gás natural renovável. Daniel, bom dia. Com relação à segunda pergunta, assim, o encargo subsistema ele foi criado originalmente exatamente para compensar geradores que não podiam gerar por alguma restrição positiva ou negativa, restrição no sistema, que a gente chama de constraint on e constraint off, em função de limitações da rede de transmissão. Que veio nessa medida provisória, assim, acho que faz justiça, ficou bom porque ela exclui qualquer tipo de ressarcimento relacionado a excesso de oferta de geração, isso é um risco do negócio do gerador, mas quando o corte é por uma restrição de transmissão, é justo que ele seja ressarcido. Então, assim, entendemos que traz uma certa justiça a medida provisória, a conversão. Mas, assim, lembrando, ainda não foi sancionada, a lei de conversão ainda não foi sancionada, pode sofrer algum veto, e nesse tema tem 2 artigos que estão lá na lei, que um dos 2 pode sair. Acho.
Bom, com relação ao outro tema, que foi uma tarifa para GD, era uma tentativa assim, que não ia se aplicar a micro GD, seria para mini GD conectada a partir de agora. Seria uma forma assim, de desincentivar a ampliação da oferta de GD, e terminou saindo, ou seja, gerou bastante polêmica e saiu. Mas assim, a gente não vê muita razão em ter esse tipo de tarifa, né? Obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. A próxima pergunta é do investidor André Aguiar da Silva. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. André, por favor, pode prosseguir. Bom dia. Eu gostaria de perguntar, do lado dos acionistas minoritários, como que a companhia está enxergando equilibrar essa balança de alavancagem e remuneração, pensando em 2026 em diante? Obrigado. Bom dia, bom dia, André. Bem, referente a essa situação, né, nós temos uma política que foi aprovada pelo Conselho que dá uma certa flexibilidade entre 35% e 50% de payout no ano, tá? E, obviamente, ela tem uns rebatimentos, né? Sempre olhando aqui a manutenção do investment grade, né, da companhia nas agências de rating, né? Então, assim, vamos, por enquanto, seguir dentro dessa linha. Existe uma questão polêmica, que é a aprovação, que ainda não foi sancionada pelo, pelo presidente da República, do PL 1087, né? Que abre algumas possibilidades de pagamento diferenciado de dividendos, né? Nós estamos atentos a esse tema aqui e, uma vez esclarecido como isso se dará, porque existem algumas dificuldades de interpretação no PL 1087, que não foram sanadas no PL 1087, e que nós escutamos aqui que será objeto de um esclarecimento em um outro PL. Tá? Então, nós vamos aguardar esse esclarecimento aqui para nos posicionar sobre eventual transação extraordinária. Tá ótimo, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e encerramos a videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenha uma ótima tarde. Ok, obrigado. Até logo.